Hoje é dia da gente acompanhar o nosso agregador de pesquisa. Deixa eu já convidar o Jairo Pimentel, então, para entrar aqui no nosso estúdio. Bom dia, Jairo. Seja bem-vindo, querido. Tudo bem? Como vão? Ele vai falar para a gente hoje sobre esse sobe e desce dos candidatos, né? Vamos lembrar que o Jairo ele é sócio-diretor da Quantilab. Nessa semana a gente teve um exemplo claro de divergência entre institutos de pesquisa, né, Jairo? Em São Paulo, como a gente já viu, a gente falou aqui durante a semana e hoje também, a pesquisa Quest apontou empate triplo na liderança para a Prefeitura de São Paulo, com o Ricardo Nunes numericamente à frente, com 24%, seguido pelo Pablo Marçal, com 23% das intenções de voto, e o Guilherme Boulos, com 21%. Já na pesquisa Atlas, que a gente analisou ontem, o candidato do PSOL surge em vantagem com 28%. Marçal e Nunes vêm na sequência com 24,4% e 21,1%, respectivamente. E este é um bom exemplo de como o agregador de pesquisa que você traz para a gente ajuda a localizar a tendência apontada nesses levantamentos, né? Pois é, às vezes há realmente alguma divergência das pesquisas por conta de metodologia, por conta, inclusive, do histórico que cada pesquisa utiliza, né, para fazer suas pesquisas. No caso da Atlas, a pesquisa é pela internet, no caso da Quest é face a face domiciliar. Hoje, saindo do Datafolha, que já é face a face, mas é em ponto de fluxo. Então, tudo isso acaba gerando indiferenças metodológicas que reverberam em resultados também diferentes. E para isso que serve o agregador. Serve para a gente tentar entender dentro dessas diferenças aquilo que é uma tendência, né? E o que a gente está vendo no Brasil inteiro hoje de tendência, quando a gente observa aqui o mapa das capitais, né? O mapa está ficando cada vez mais verde. É isso que a gente está percebendo. Ou seja, nem o candidato apoiado pelo Bolsonaro, nem o candidato apoiado pelo Lula está liderando aqui nessas capitais, né? Então, te vê aí uma predominância. O que mudou da semana passada para esse? A gente vai ver. Mas, basicamente, mudou pouca coisa, mas houve uma tendência de desempate em Belém, com o candidato do MDB passando à frente o candidato do PL, que estava empatado ali no primeiro lugar. E em São Paulo a gente teve ali um triplo empate, realmente uma recuperação do Nunes. Na semana passada ele tinha diminuído, tinha caído, o Marçal tinha passado ele, ficado empatado com o Boulos, e agora um triplo empate. Certo. Jairo, eu queria me ater a isso que você falou, o mapa cada vez mais verde, porque parece que, de fato, a gente vê essa evolução ao longo das últimas semanas. Você diria que isso caracteriza uma quebra nessa tensão dinâmica que até aqui caracteriza o paradigma das eleições? Você acha que é muito cedo para fazer essa análise? Queria te ouvir um pouco a respeito disso. É um pouco cedo, a gente ainda está nem na metade da campanha eleitoral de televisão, então ainda vai ter muita coisa que vai rolar. Mas a gente começa a perceber aquilo que é a tendência das campanhas municipais, que é o tema local prevalecendo, né? São as questões locais, é a saúde, a educação, são as candidaturas dos partidos locais que têm a sua força, independentemente da dinâmica nacional. Então, o que a gente percebe começa cada vez mais a predominar o local em relação ao ideológico, em relação aos temas nacionais, com algumas exceções, mas a gente percebe já esse início de tendência. Isso eu acho importante destacar. A gente começou a premissa desse nosso debate, quando a gente começou a falar sobre esse agregador de pesquisas, era onde Lula e Bolsonaro influencia. Me parece que isso não tem acontecido, né? Aqui em São Paulo esperava-se, quando o Lula anunciar o apoio ao Boulos, o Lula vai entrar na campanha do Boulos, o Boulos vai disparar. Não aconteceu. O Bolsonaro vai entrar na campanha do Nunes. Também não aconteceu, mesmo que o Bolsonaro não entrou muito na campanha do Nunes, né? O Ramagem no Rio de Janeiro, o André Fernandes no Ceará,
Abílio Brunini no Mato Grosso. Me parece que essa influência tem sido muito menor, né? A gente esperava, talvez, que essa polarização fosse ajudar os candidatos mais vocais, mas parece que acontece o contrário, né? Quando o Bolsonaro toca no candidato, o candidato vai caindo, né? Ramagem no Rio de Janeiro, Brunini, lá em São Luís, o doutor sei lá o quê, com 3%. Como é que é o nome dele? Eigler, 3% das intenções de voto. Então, me parece que o toque do Bolsonaro tem sido prejudicial em algumas candidaturas e o Lula também não tem ajudado muito, né, a impulsionar essas candidaturas. É o normal, digamos assim. Quando a gente olha historicamente, antes dessa chamada desse extremismo assim da polarização política, era o natural o apoio do presidente não interferindo na realidade local. Você tinha poucas exceções em que isso acontecia e por conta desse aumento da polarização, desse esgarçamento, digamos assim, cada vez mais a gente tinha uma expectativa que isso fosse algo fundamental, até mesmo predominante nas eleições municipais, o que não vem acontecendo. É só para lembrar, o apoio do Bolsonaro ao russomano na última eleição, que já estava no processo de polarização grande no Brasil, então a gente estava em 2020, não foi um apoio muito amplo, não foi um apoio grande, mas teve esse apoio formal e não reverberou em nada. O russomano não conseguiu nem ir para o segundo turno aqui em São Paulo. Então, esse é o normal e parece que a gente está tendo mais disso do que propriamente uma tendência de que esses apoios reverberem de alguma forma nas candidaturas. Jairo, vamos falar um pouquinho de São Paulo, porque tem um tema que você traz que eu acho que é muito caro, que é essa capacidade do agregador de pesquisa de perceber as diferentes nuances entre as divergências das pesquisas. A gente tem, portanto, como o William salientou, Atlas e Intel dando uma determinada posição. Sim. E a Quest outra. Como é que você interpreta essas divergências nas pesquisas? A gente tem que olhar o histórico de cada pesquisa, né? Se a gente olha o histórico da Atlas, o Boulos sempre teve muito na frente. Tá. Chegou, inclusive, a pontuar 36%, 37% e vem num processo de queda. Então, quando você olha para a própria pesquisa internamente, você vê uma tendência. A Quest mostra, ela faz domiciliar e ela mostra uma tendência de estabilidade do Boulos, né? Então, quando você compara os resultados, você pode dizer o seguinte: o Boulos ou está caindo ou está estável. Diferentemente do Marçal, que nas duas pesquisas, você olhando a tendência, mostra que elas convergem em demonstrar que Marçal vem subindo e de maneira bastante elevada. Isso todas as pesquisas estão dizendo isso. Para mais ou para menos, com alguns números diferentes, mas a tendência que a gente observa através das pesquisas é essa, e no agregador isso fica muito claro. E o Nunes também vem caindo, ele vem aí numa descendente em algum tempo. Então, apesar dessas diferenças, elas estão praticamente todas dentro da margem de erro, com exceção do Boulos. O Boulos, sim, na Atlas aparece, aparece com 28 e na Quest com 21. Se a gente compara as margens de erro, tem 7 pontos de diferença entre as pesquisas, elas mostram que tem uma diferença aí grande desse resultado. Os demais números convergem dentro da margem de erro e mostram aí que temos um cenário embolado. Então, tecnicamente, o agregador capta essa tendência e mostra justamente que esse bololô que está tendo é bastante grande e que a gente pode ter qualquer resultado ao final do primeiro turno entre essas 3 candidaturas. Isso está acontecendo em outras capitais do país também? Outras capitais apresentam pesquisas divergentes? Ou queria que você falasse um pouquinho disso? Sim, outras capitais também apresentam algumas divergências, né? Sobretudo porque a gente está trabalhando muitas vezes com institutos locais. Às vezes os institutos nacionais, como o Datafolha, a Quest, a Paraná Pesquisa, elas não chegam em algumas localidades, sobretudo do norte, do nordeste, e lá você tem institutos locais com alguma tradição, mas que acabam divergindo um pouco nos resultados da pesquisa. E aí a gente sabe que tem muita malandragem também das candidaturas, dos candidatos e da própria imprensa local, de às vezes contratar uma pesquisa que sabe que tem um viés mais aqui, para mostrar uma candidatura melhor ali. A gente, do meandro aí da política, sabe que isso é bastante comum para você sinalizar para o eleitorado
quem é que está na frente, quem tem mais chances de ganhar. Enfim, faz parte do jogo político. E às vezes as pesquisas não é que estão fraudadas, não estou dizendo isso, mas elas têm ali os seus componentes amostrais e sua maneira de fazer a pesquisa que acaba levando para um resultado ou para o outro e acaba divergindo. Mas de maneira geral, eu pelo menos tenho como premissa que é má fé dos institutos, mas sim maneiras diferentes de fazer a pesquisa. Perfeito, Jairo. Jairo, eu queria que você trouxesse os outros prints que você trouxe para a gente, né? Vamos entrar então na nossa apresentação para a gente ter isso mais claro, né? Esse é o quadro geral, vamos lá. Esse daqui é o quadro da corrida de cavalos, né, dos partidos. Então a gente vê aqui o Centrão dominando aí o pódio da disputa, né? União Brasil, com 7 capitais onde está vencendo, tá na frente, o MDB e o PSD. Então, medalha de ouro, prata e bronze aí, pós-Olimpíadas, para o Centrão. O Centrão dominando essa situação. Aquele mapa verde também, não? Exatamente, exatamente. O mapa verde está assim porque os partidos do Centrão, que não estão nem apoiados pelo Lula, nem apoiados pelo Bolsonaro, estão conseguindo aí alavancar suas candidaturas. Aí o PL aparece com 3, teve uma queda em alguns lugares, ali em Belém, por exemplo, com o candidato do PL, o delegado, me foge o nome agora, mas o candidato do PL em Belém também caiu. Oi? Éder Mauro, exatamente. O Republicanos mantendo e o PT também mantendo aí em 2 lugares com empate, né? E daí depois as demais candidaturas. Então, quem está vencendo, né? O candidato apoiado pelo Lula está vencendo em 6 lugares, mas em 3 deles empatado, né? Como, por exemplo, aqui em São Paulo, Boulos está empatado em primeiro lugar. Em Goiânia também, a gente tem um empate. O candidato do Bolsonaro vence em 10, mas em um lugar está empatado, que é o caso aqui de São Paulo também, com o Nunes, a gente está considerando... Mesmo se considerar o Marçal, a gente também podemos considerar que é um empate. E em 11 lugares, nenhum dos dois, né, estão vencendo. E aqui a gente consegue ver isso no tempo, né? Desde quando começamos a fazer. Você vê que no começo, dia 20, em 7 lugares você tinha nenhum dos dois, que é essa linha amarela. Passou para 11... O do Bolsonaro passou de 12 para 10 e do Lula também teve uma queda de 8 para 6, mostrando aí que nenhum dos dois começa a pontuar aí como o grande vencedor dessa eleição, pelo menos por enquanto. E aí existe um problema, né, que chama segundo turno, né? Então, a candidatura de Goiânia, por exemplo, onde a delegada Adriana Cortes está na frente do PT, o segundo turno vai ser muito difícil ela levar. Tem 2 candidatos muito próximos a ela, que são candidatos do centro e da centro-direita. São Paulo, a gente já falou que o cenário é muito difícil para o Boulos, e parece que só o Recife mesmo onde tem uma vitória garantida de um candidato também apoiado. Se a gente levar em consideração que o Lula está apoiando o Paes. Isso. Então, Rio... mas o Paes é de centro-direita, né? Ele joga... Mas oficialmente tem um apoio. Oficialmente. E quem diria, né, que entupir emenda parlamentar no Centrão ia fazer com que eles elegessem muitos prefeitos, né? Quem diria que o resultado seria esse, né? E isso que o Jairo traz pra gente é fundamental. Partidos estão na frente. União, PP, MDB, PSD, ou seja, a nata do Centrão dominando aí pelo menos as principais capitais. Eu vejo outros agregadores, outras pesquisas de outras cidades menores que não são capitais, né? Cidades grandes, mas que não são capitais, que vão ter segundo turno, por exemplo, e o cenário é muito parecido, não muda muito assim. Os candidatos que estão à frente são candidatos do Centrão também, em grande parte do Brasil. Isso é uma coisa que se retroalimenta, porque eles fazem mais prefeito, daí depois fazem mais deputados, aí depois fazem mais prefeitos porque tem mais deputados e assim por diante. Ciclo, né, Jairo? Esse ponto do William é muito interessante, Will, muito inteligente, porque traduz que o que essa linha amarela aqui de nenhum dos dois significa, pode ser que exista um certo cansaço dessa dinâmica tão polarizada entre um ou outro candidato, mas vai ao encontro disso que você e o William colocaram também, né? Que cria-se um mecanismo de eleição desses partidos mais fisiológicos que estão identificados ao centro, pelo menos. Né? E lembrando que os fundos para competição eleitoral são públicos. Então isso daqui virou um grande negócio, né? Você tem um mercado aqui em busca de recursos públicos.
né? Quanto maior a bancada na Câmara Federal, maior o fundo eleitoral, maior o fundo partidário. Então, os partidos aqui estão disputando, mas estão disputando, sobretudo, esses recursos que, no final, se retroalimentam. Então, é um mercado eleitoral em busca de votos, em busca de cadeiras e em busca de dinheiro para disputar eleições e manter o poder. Muito boa análise. Muito bem, Jairo, quero agradecer. Obrigada. Agora está esquentando, né? Falta pouco tempo, exatamente. né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, mas falta pouco tempo, então, para o primeiro turno, né, das eleições municipais no Brasil. A gente vai seguir acompanhando com o nosso agregador. Semana que vem você volta, né? Semana que vem a Jordana, eu volto daqui 2 semanas. A gente está se revezando, mas a gente está conversando e está alinhado na conversa. Boa, querida. Maravilha. Então, obrigada, Jairo. Bom dia para você.